Olá, pessoal da Hora do Pod, diretamente aqui do Parque Tecnológico de Santos, no Starbase Day. Hoje nós vamos falar com Maristela, tudo bom? Tudo bem, Jean, tudo Que ótimo. ótimo. Maristela, o que você está achando do evento hoje? Super interessante, assim, não só para gente pela participação, pelo network, mas por ver tantas iniciativas criativas, tecnológicas, assim, está sendo muito rico. Ah, legal, legal. Fala com o pessoal aqui, o que você faz no dia a dia, assim? Qual que é a sua empresa? A minha empresa é a Aleph, né, a Aleph com PH, que Aleph tem um significado, né, que é um olhar diferente, né. Nós somos uma consultoria de recursos humanos não tradicional. Nós estruturamos o patrimônio humano, né, somos especialistas em estruturar patrimônio humano, né. E nós desenvolvemos, recentemente um aplicativo que é o IMPH, que é o Índice de Maturidade do Patrimônio Humano. Ele, através desse aplicativo, nós conseguimos um diagnóstico, das empresas, exatamente dos gaps, dos gargalos que elas possuem. E o legal porque esse aplicativo ele é respondido pela empresa, pela equipe, pela empresa, né, e ele traz exatamente a fotografia da visão das pessoas. Então é muito interessante, porque no mundo atual, né, a gente está aí com maio, agora começamos com a NR1, né, e os riscos, né, os gargalos, o excesso de trabalho, né, as altas demandas, elas hoje são traduzidas no PGR, e isso tudo é documentado, né, e o índice do patrimônio humano, ele traz essa fotografia para que seja trabalhado exatamente, né, priorizado o que que precisa ser feito primeiro, de forma documental, que indica aí uma previsibilidade para a empresa, uma segurança jurídica, né, então esse é o objetivo. Ah, tá. Então o aplicativo faz isso? O aplicativo ele faz o diagnóstico, Faz o diagnóstico. exatamente. E E aí qual que é o benefício que a empresa tem desse diagnóstico? bom, ela vai ter aí uma clareza do que ela precisa atuar. A gente tem recebido muitas demandas das empresas nos procurando: "Ah, eu não sei por onde eu começo, o que que eu tenho que fazer?". E nem sempre você contratar uma palestra motivacional ou implantar alguma coisa é a real necessidade daquela empresa, né, porque Entendi. quando a empresa tem o PGR, ali são mapeados os riscos, né, exatamente os riscos. Então é necessário que se ouça as pessoas, né. Não é uma pesquisa de clima, tá, é diferente. Ele é um diagnóstico com base na visão das pessoas, que muitas vezes não aparece na pesquisa de clima. A empresa pode ter muitos mecanismos favoráveis, né, mas o que está dentro das pessoas é o que vale, né, e que são riscos invisíveis, que eles vão aparecer de 2 formas, né, ou através de um colapso aí, né, pessoas doentes, ou através de uma fiscalização, então não dá para esperar isso. É necessário você já se documentar, já se prevenir, é uma prevenção, né. Ah, tá. Então o aplicativo não é para contratar, e sim para manter os que já estão, é isso? O aplicativo ele é nosso, né, então a pessoa contrata: "Eu quero o meu diagnóstico". Então nós fazemos o diagnóstico através do aplicativo. Depois que ele preenche o aplicativo, ele tem na hora que ele termina, ele já tem o resultado, ele já recebe inclusive algumas ações que ele pode tomar imediatamente através Uhum. das respostas que ele deu, e nós fazemos o cruzamento dos dados e apresentamos para eles qual é o plano ideal que aquela empresa precisa atuar. O que é que está ali de sinal de alerta? Quais são as fragilidades que aquela empresa está apresentando através daquele diagnóstico, que foi detectado? E não tem como você dizer: "Ah, você está criando isso". Não, porque as respostas foram feitas pela própria empresa. Então, muitas vezes, ele traz muita clareza o que a gente tem ouvido das empresas que participam que utilizam o IMPH.
Elas dizem assim: "A gente sabia de tudo isso", porque normalmente você sabe, mas não tinha clareza. Outros, quando você tem mais de um sócio, eles falam: "A gente nunca parou para analisar isso. A gente nunca sentou na mesa para discutir sobre isso". E aí é bem interessante, porque ele nivela cada setor por índices. Então ele tem essa clareza total, que é bem interessante no sentido de que ele pode atuar no real problema. Entendi. Realmente às vezes, muitas vezes, né, infelizmente para as pequenas empresas principalmente, os sócios às vezes não detecta isso, né. Sem alguma assessoria igual a de vocês, sem Exatamente. O que que acontece? Se a gente for pensar no Brasil, a maioria das empresas são familiares. As que não são familiares, existem os sócios e normalmente os sócios eles têm alguma relação. Eram amigos, resolveram fazer uma sociedade, abrir uma empresa. Então existem relações ali que às vezes podem ser afetadas por essa relação profissional, né? Então você tem um sócio que é excelente numa determinada coisa, o outro é excelente em outra determinada coisa, eles se complementam, eles abrem uma empresa, que pode até ser um casal, que é mais delicada ainda essa situação, né. Eles abrem uma empresa, essa empresa dá certo, ela cresce, né, mas a estrutura, ela funciona de uma forma informal. Ela precisa Sim, ser organizadas e ser formalizada, essa estrutura humana, né. entendi. Nós chamamos até de gestão do patrimônio humano, porque o maior bem das empresas são as pessoas, e normalmente é a última coisa que é olhada. Primeiro você abre o negócio, ele deu certo, você investe no marketing, você olha para o financeiro, e as pessoas você vai levando ali até que chega um ponto que do seu crescimento, que se você não organizar, você vai ter problemas. E agora isso está ficando em evidência, porque você vai ter um parecer ali dentro do PGR que vai identificar esses riscos. Então é necessário parar e olhar. Entendi, Entendeu? entendi. E aí essa situação delicada, que muitas vezes os sócios não têm entre eles por questões: "Ah, não posso afetar o pessoal", né, aquele parentesco às vezes, né, isso afeta até o almoço de domingo, às vezes, porque as pessoas vão estar reunidas no domingo, né. A gente traz de uma maneira profissional, o interessante disso, olha, teve uma empresa que um dos sócios, 3 sócios, um dos sócios falou: "Obrigada por essa terapia", porque ele estava guardando para ele e ele não tinha coragem de Que falar. legal. E aí isso veio de uma forma profissional que os outros sócios enxergaram também, porque todo mundo estava ali naquela reunião exatamente com o foco das respostas que eles apresentaram no IMPH. Entendi, entendi, Entendeu? entendi Então você. você sai dessa coisa mais delicada para uma relação profissional. Entendi. E quem quiser entrar em contato com você, como faz? Então pode nos procurar através das nossas redes, é Aleph Gestão, né, nas redes sociais, é só Aleph com PH. Aleph Gestão. Isso, exatamente. Tá bom então. Nosso site também www.alephgestão.com.br. Que bom então. Pessoal, vocês se têm alguma dificuldade, assim, na sua empresa ou querem melhorar um pouquinho mais ou querem conhecer sua empresa, procurem a Maristela, Isso tá mesmo. bom? Valeu. Obrigada.